Nós vivemos um momento de enorme tensão política tal. O impeachment não encerrou a crise política. Imaginava-se que, para alguns, que o impeachment encerraria a crise política, teríamos um novo governo, estabilidade política, reflexo direto na economia e uma recuperação até relativamente rápida do país. O ano que vem, alguns chegavam a falar até em 2,2 positivo o ano que vem. Olha o exagero. Esse era um primeiro cenário desenhado no momento do julgamento de Dilma Rousseff e tal. Porém, a história tem mostrado o contrário, a história é recente. A tensão política cresce, cresce, cresce. É uma tensão político-institucional. Um dos jornais da capital paulista diz: Força-Tarefa ameaça abandonar Lava Jato, aumenta a tensão entre os poderes. É verdade. Você tem uma enorme tensão entre os poderes e há uma tensão entre essa estrutura institucional e a população também. A população está, como nunca na história do Brasil, está acompanhando cotidianamente o que está ocorrendo em Brasília. E aí a revolução das redes sociais, né? Junto com os meios de comunicação que estão acompanhando o que está acontecendo, apresentando, e isso é muito importante, as diversas visões sobre o momento histórico. Eu não posso aqui, seria ser desonesto, eu não sou desonesto, né? Dizer que a minha interpretação da conjuntura, no calor da hora, é que está correta e que eu já sabia com antecedência de meses o que ocorreu hoje, né? Uma espécie de mãe de Iná da Rádio Jovem Pan. É evidente que não, seria picaretagem. Quem fala isso é picareta, né? Ninguém pode dizer. A conjuntura, as surpresas que ocorrem, se você acompanha a história, quem tem conhecimento histórico, tem muita gente que fala da história e é picareta também em conhecimento histórico, não conhece sociologia, não conhece política, não conhece filosofia política, não conhece nada, mas engana, e muitas vezes engana bem. Então, não é que dizer assim, eu tenho a razão. A história vai dizer, e a história é muito próxima, vai dizer quem é que tem razão sobre o que está acontecendo. Agora, é inegável a tensão entre os poderes, o choque entre a votação da Câmara e a força-tarefa da Lava Jato. Temos de lembrar que o Senado só vai apreciar, tudo indica, que a manobra fracassou de Renan Calheiros em 2017, após a eleição da mesa diretora. Eunice Oliveira provavelmente será o presidente do Senado. Vamos ver o que vai acontecer em fevereiro, depois do Carnaval. Até lá, a participação da sociedade brasileira, caso único na nossa história, nunca teve uma participação tão grande como nos últimos anos, e isso pode ser alterado no Senado, e vamos ver o que receberá ou não a sanção presidencial. E se tiver veto, volta, e aí vamos ver qual é a reação. Veto presidencial, entenda-se, qual é a reação do Congresso Nacional e a sociedade vigilante como nunca. É aquela velha história atribuída a Thomas Jefferson, né? A frase, o preço da liberdade é eterna vigilância, atribuída a ele, porque ninguém sabe se efetivamente ele foi o primeiro ou o único, ou se efetivamente escreveu isso, ou disse isso ou não, porque isso não está registrado ou tal. Então a grande questão, e uma das perguntas levantadas pelos ouvintes, mas o que está certo, o que está errado? Há uma grande discussão jurídica, parte vai passar pelo Supremo Tribunal Federal, parte pelo Congresso e parte pela participação da sociedade. Não é possível dizer assim, eu tenho a luz, aqui não vamos voltar à antiguidade clássica, lembrar das grandes passagens da luz, não está entrando numa caverna escura, o outro isso, o outro aquilo. Isso é desrespeito, isso é picaretagem, e isso é sujeito que é para ser internado, é psicopata da fala, né? Tem a psicopatia da fala. Então isso não existe. O que existe na democracia que nós vivemos, graças a Deus, numa conquista histórica do povo brasileiro dos últimos 30 anos, é ter diversas interpretações sobre o momento. E logo, logo saberemos ou quem estava certo ou quem estava errado, mais do que isso, o que vai ser melhor para o Brasil.